Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Ou seja, quando surgem os BRICS, com o fortalecimento da Rússia e da China, com a Revolução Iraniana, esse petrodólar, que era um privilégio dos Estados Unidos, que dava lastro ao dólar, começa a ruir. Essa erosão é um perigo econômico para os Estados Unidos porque perde competitividade no mercado internacional. Então, a circulação do dólar se reduziu enormemente. E o Trump, com essa operação imperialista sobre o petróleo venezuelano, que ainda não tomou, mas ele ameaça tomar, ele está dizendo que quer recuperar o lastro do petrodólar, e não é apenas o petróleo da Venezuela, pode ser do México, pode ser da Nigéria, que ele já bombardeou, pode ser do Irã também, que ele já bombardeou o ano passado. Então, quer dizer, não há limites para o imperialismo, porque ele não tem uma solução para a sua própria crise interna. Eu sou a Flora Vilela e no Visões Populares de hoje, diante do recente ataque dos Estados Unidos à Venezuela no último sábado e do sequestro do presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores, a nossa entrevista é com Carlos Alberto Almeida, jornalista e militante mineiro formado pela Universidade de Brasília. Beto Almeida participou desde o início da fundação da Telesur, uma rede de televisão multiestatal para a América Latina com sede na Venezuela. Na nossa conversa, o jornalista, que também é conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, analisa os acontecimentos dos últimos dias, contextualiza o histórico do conflito e a importância geopolítica da Venezuela no mundo de hoje. Além disso, a gente abordou as possíveis repercussões da invasão estadunidense para os países da América Latina e a postura brasileira desde o ataque. Então não se esquece de curtir e compartilhar o programa, deixa por aqui também o seu comentário com a opinião sobre o tema e fica por aqui que a gente volta com a entrevista na íntegra logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, então para começar a nossa conversa e já agradecendo a sua disponibilidade para realizar essa entrevista com a gente, como a essa altura os nossos ouvintes já estão sabendo, né, no último dia 3 de janeiro, esse sábado, a Venezuela foi vítima de um ataque norte-americano que, além de deixar mais de 80 mortos por conta dos bombardeios e da ação militar direta, resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa e militante histórica venezuelana, a Cília Flores. As tensões ali na região do Caribe, elas já estavam crescendo há meses, né, com, enfim, diversas ameaças norte-americanas, os ataques aos barcos do Caribe, um roubo de navio petroleiro. E aí, para começar essa conversa, eu queria que você explicasse qual que é o histórico do conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela e como que ele chegou a essa invasão e a esse sequestro. O imperialismo sempre vai recorrer à violência e à guerra. Não existe hipótese de um imperialismo que tenha respeito pela legislação internacional dos países. Então não é uma surpresa. Inclusive a Venezuela se preparava. O presidente Hugo Chávez sempre formou as novas gerações de militares das Forças Armadas Bolivarianas dentro de um espírito de que o imperialismo poderia atacar a qualquer momento. E se atacasse, é preciso se preparar para isso. Eles podem, como dizia o presidente Chávez, eles podem até entrar, mas eles não saem mais porque a gente transforma isso num Vietnã. São coisas que não ocorreram nesse momento porque foi uma situação bastante específica, aproveitando de uma superioridade muito grande, do efeito surpresa, provavelmente de algum golpe cibernético também, de eletricidade, tudo isso junto, e que pode ter acontecido, obviamente, não se exclui, uma falha na defesa, ou seja, nos esquemas de defesa também, com algum tipo de infiltração da CIA, e a CIA, vamos lembrar que há pouco, nos últimos 3 meses, 3 generais russos de altíssima função foram assassinados em Moscou. 2 estavam em casa, saindo de casa, e 1 dentro do carro. Quer dizer, não existe essa tese da infalibilidade. Você pode se proteger ao máximo, mas sempre
Como você lembra quando houve a explosão dos pager, né, na resistência libanesa, quer dizer, porque Israel havia se infiltrado na indústria que fabricava aqueles equipamentos ou que distribuía os equipamentos. Então, existe muito trabalho de informação e contra-informação, ou seja, o imperialismo existe, o imperialismo atua e é preciso se preparar. Preciso ter uma consciência muito clara do que deve ser feito. Então, esse histórico se soma ao fato da Venezuela ter a maior reserva de petróleo do mundo. Quer dizer, isso é inaceitável para os Estados Unidos que esse petróleo não seja, como sempre havia sido antes do Chávez, regalado aos Estados Unidos. O Chávez chegou e acabou com a farra, acabou com a colônia petroleira que a Venezuela era e exigiu respeito pela soberania da Venezuela, nacionalizando o petróleo. O Trump quer anular a nacionalização do petróleo, inclusive quer retomar o petróleo que ele diz ser dos Estados Unidos, ou seja, quer ignorar a luta do povo venezuelano, como na luta de outros países que também nacionalizaram o petróleo, como o Brasil na era Vargas, o Perón na Argentina, o Alvarado e o Cárdenas no México, que é um dos países agora ameaçados pelos Estados Unidos, porque o México tem muito petróleo também. Agora, a razão disso não é só porque o Trump acordou um dia e disse, vou fazer... Não, é que os Estados Unidos estão numa crise econômica muito grande. E essa crise econômica tem levado a uma desindustrialização e perda de dinamismo interno na sua economia, e perda de presença dos Estados Unidos na economia internacional. Isso, para o imperialismo, é a morte. Sobretudo porque essa perda, esse recuo, está relacionado com o dólar, o enfraquecimento do dólar. E aí, há 51 anos atrás, os Estados Unidos firmaram um contrato com a Arábia Saudita e impôs ao mundo que somente se poderia comercializar petróleo em dólar, o monopólio do dólar, o petrodólar. Ou seja, quando surgem os BRICS, com o fortalecimento da Rússia e da China, com a Revolução Iraniana, esse petrodólar, que era um privilégio dos Estados Unidos, que dava lastro ao dólar, começa a ruir. Essa erosão é um perigo econômico para os Estados Unidos porque perde competitividade no mercado internacional. Então, a circulação do dólar se reduziu enormemente. E o Trump, com essa operação imperialista sobre o petróleo venezuelano, que ainda não tomou, mas ele ameaça tomar, ele está dizendo que quer recuperar o lastro do petrodólar e não é apenas o petróleo da Venezuela, pode ser do México, pode ser da Nigéria, que ele já bombardeou, pode ser do Irã também, que ele já bombardeou o ano passado, sem declarar guerra. Então, quer dizer, não há limites para o imperialismo porque ele não tem uma solução para a sua própria crise interna. Essa crise é uma crise que pode levar ao estouro de uma bolha e uma crise generalizada na economia norte-americana e ele desesperadamente sai em busca do petróleo para recuperar o lastro do dólar, do petrodólar. Por quê? Praticamente 80% do petróleo venezuelano é negociado com a China em yuan, não entra dólar. Quer dizer, isso para os Estados Unidos é terrível. E a Arábia Saudita aceitou negociar dólar também em yuan e com outras moedas também. A Arábia Saudita fez até um acordo com o Irã, ela também vende para a China só paga em yuan. Quer dizer, antes tudo isso era feito em dólar. Agora, o espaço do dólar perdeu uma pujança, perdeu envergadura muito grande. E até os BRICS que surgem, inclusive questionando, né, a hegemonia do dólar. O presidente Lula fala muito nisso, na desdolarização. Ele fala, não sei por que a gente tem que negociar em dólar. O presidente Lula também corre risco ao falar e tem que se preparar para isso. Não é que não deva falar, é que tem que levar uma política que permita proteger a soberania brasileira, que na realidade, se nós analisarmos bem, o petróleo do pré-sal já 75% não pertencem mais ao Brasil. Então tem havido uma desnacionalização. A Venezuela está pagando o preço por manter e defender a nacionalização do petróleo. Bom, então, ainda nessa linha, né, após o sequestro do presidente, o debate público sobre a figura do Maduro ficou muito intenso. Ele já era intenso, mas, enfim, se reacendeu esse debate. Queria que você trouxesse para a gente quem
quem é e o que significa o Nicolás Maduro para a Venezuela, e se quiser também comentar um pouco quais são as acusações que estão sendo sustentadas pelos Estados Unidos como uma justificativa para esse julgamento do presidente fora da Venezuela, então em território norte-americano, se elas se sustentam também. O Maduro é um militante honrado da esquerda venezuelana. Desde jovem, ele participou de todas as lutas de bairro e ele é da nova geração que foi inspirada pelo ato de rebeldia de Hugo Chávez, a partir de 92, a formar parte da equipe mais próxima de Chávez na Revolução Bolivariana. Então ele tem todas as qualidades que essa equipe herdou, combatividade, claro, não é um homem infalível, mas é um dedicado revolucionário bolivariano. As acusações são grosseiras, né? São pífias, são falsas, né? Aliás, os Estados Unidos ontem recuaram da acusação de que ele tinha vinculações com o narcotráfico, um cartel do Solis, que não existe. Não existe esse cartel. É um pretexto para atacar países que não se submetem aos ditames dos Estados Unidos. E o fato de sequestrá-lo, de levá-lo, inclusive, com vida para os Estados Unidos, botá-lo numa delegacia de bairro como traficante, é para humilhar os revolucionários do mundo inteiro. É muito importante que os revolucionários, a esquerda, as forças progressistas não caiam nessa balela, porque isso é para desanimar, para confundir, para criar dúvidas, para criar cisões no campo progressista internacional. E o que temos que fazer é organizar as forças para defender a Venezuela, a liberdade de Maduro e de Cília Flores, até porque, com esse recuo da acusação, né, contra Maduro, o que ele vai fazer lá, então? Por que ele está preso? Né? Porque ele é um presidente e ele honradamente diz: eu sou um prisioneiro de guerra. Foi a primeira coisa que ele falou. Agora, é importante analisar que o papel da Revolução Bolivariana não é apenas esse. Ela também estimula a criação de uma internacional antifascista. Ela usou o petróleo de forma muito elevada para retirar da cegueira 3,5 milhões de cidadãos latino-americanos, porque foi com o petróleo venezuelano que foi financiada a Operação Milagro, pela qual os médicos cubanos retiravam esse contingente latino-americanos da cegueira. Estimulou-se a erradicação do analfabetismo na Bolívia, no Equador, na própria Venezuela. Isso tudo foi pago com petróleo. Construíram-se 5 milhões de moradias numa população de 30 milhões de habitantes, 5 milhões de moradias com receita do petróleo. Lá tem escola de tempo integral, como o Brizola queria aqui com seus CIEPs. A criança entra às 8 horas, sai às 6 da tarde. Você não vê crianças no centro de Caracas perambulando, as crianças estão na escola, né? Houve uma elevação muito grande dos padrões sanitários da Venezuela. O salário mínimo, em 2013, a Venezuela pagava o maior salário mínimo da América Latina, segundo a CEPAL. E agora a CEPAL disse que o maior PIB da América Latina é o da Venezuela, 8,5% de crescimento do PIB, apesar de ser um país sancionado, com 1.047 sanções, proibida de fazer o petróleo, cercada, impedida, né, proibido de importar vacinas, de importar insulina. Isso é para matar um povo. Mesmo assim, a Venezuela vem resistindo durante todo esse período, porque o petróleo é a ferramenta fundamental e foi com ele que a Venezuela alcançou uma marca histórica, que é a autossuficiência na produção de alimentos, porque tudo que a Venezuela hoje consome é produzido internamente. Antes do Chávez, a Venezuela importava até alface, que vinha de avião de Miami, vinha caixa de fósforo. Hoje a Venezuela é um país completamente diferente e que ajudou muitos países do mundo para que se desenvolvesse. Fundou a Telesur com a receita do petróleo, a Petrosur com a receita do petróleo. Chávez queria fundar a Ferrosul para criar ferrovias por toda a América Latina, mas não foi apoiado, porque isso depende de que outros presidentes também apoiassem. Então, quer dizer, o presidente Chávez e a Revolução Bolivariana deram uma função muito grandiosa para a receita petroleira e, por isso, a nacionalização do petróleo é um trunfo muito grande, não só para os venezuelanos, mas para toda a América Latina. Bom, então você trouxe também na primeira pergunta, né, na sua resposta, um pouco do que significa a Venezuela no cenário
mundial, nessa segunda resposta também, dessa questão do petróleo, né? E aí, diante de tudo isso, eu queria entender de você quais que são as consequências que a gente pode esperar para esse ataque a curto e a médio prazo, diante de toda essa ação dos Estados Unidos, e se países como a Rússia e a China, que são grandes potências militares, econômicas hoje, vão dar uma resposta mais séria para o que aconteceu. Essa é uma questão que nós não podemos minimizar o perigo. Lamentavelmente, o imperialismo existe, né? Muita gente diz, não, imperialismo é coisa velha. Não, tá aí a prova. Olha o discurso do Trump. É puro colonialismo. É o imperador. Ele não tem limites, não reconhece fronteira, não reconhece países, né? Tem um desprezo profundo pela humanidade, pelos outros povos. Mas o mundo caminha, o mundo mudou, né? Os BRICS nasceram, surgiram. Era muito importante que a Venezuela já estivesse dentro dos BRICS como membro, porque essa maior receita petroleira que a Venezuela tem estaria em contato com o sul global, com a maioria global, dentro dos BRICS, para projetos de desenvolvimento que o Banco dos BRICS vem fazendo, sustentando para países da Ásia, na África e até na América Latina também, como o Porto de Xangai, no Peru. Então é muito importante fortalecer os BRICS. Creio que o presidente Lula não deveria meditar quando ele diz apoiar e fortalecer a maioria global, sul global. Fundamental para isso era aceitar a Venezuela, inclusive isso deve ser feito, aceitar e promovê-la dentro dos BRICS que o presidente Putin, o presidente Xi Jinping defendem, o Irã também. Mas nós não podemos ignorar que, diante dessa ofensiva e do encurtamento da circulação do dólar, os Estados Unidos reagem. É uma luta de classe em escala global. Mesmo que você possa dizer, não, mas a Rússia não tem uma bandeira socialista. Sim, mas ela tem uma ação. Qual é o país que mais apoia hoje a Revolução Cubana? É a Rússia. Com barris de petróleo, inclusive recuperando as suas ferrovias, apoiando a Nicarágua, por exemplo. Foram doados centenas de ônibus, caminhões da Rússia para a Nicarágua. A Nicarágua está sob sanções dos Estados Unidos também. A Rússia e a China estão apoiando a libertação dos países do Sahel, lá na África, um com apoio econômico, outro com apoio militar, porque o mundo não é para meigos, você tem que ter apoio militar, preparação, capacidade de defesa também, né? E isso aí a Venezuela agora vai ter que meditar muito sobre o que aconteceu, detectando se houve falhas, o que é que deve ser feito para corrigir e para criar um processo mundialmente, politicamente, de apoio à Venezuela, mas internamente também, para que as milícias populares, porque em algum momento os Estados Unidos vão ter que desembarcar tropas. Você não rapina petróleo de longe, você tem que desembarcar. E não pode ser uma empresa ou outra, tem que ser com tropas militares, e aí haverá inevitavelmente, lamentavelmente, o grande risco de perda de vidas. E para isso que foram construídas as milícias bolivarianas. Tem 4 milhões de venezuelanos que estão treinados, armados com fuzis Kalashnikov, já demonstra que é um apoio da Rússia. As baterias antiaéreas que não foram operadas, muita gente até questiona, mas a Rússia não é uma aliada sincera, não. Ela entregou os equipamentos. A decisão política de operá-los é interna, não é da Rússia. Não cabe à Rússia apertar o botão. A China também entregou uma série de radares e tudo. Mas é preciso que a Venezuela analise por que essa defesa, no momento certo, nesse episódio, mas volto a lembrar, nesse episódio falhou. Mas é a primeira batalha, uma primeira batalha. A guerra está mal começando. Então é preciso que o povo entre em campo, o povo com a sua garra, o povo, o proletariado, o campesinato, o operariado venezuelano para resistir e defender as conquistas da Revolução Bolivariana. Bom, e nesse gancho do que você trouxe de que as defesas falharam, né? Desde o ataque, muito foi especulado na mídia hegemônica, no discurso público aqui no Brasil, sobre uma possível racha no chavismo que teria possibilitado esse sequestro do Maduro. Então, diante do ataque, a vice do Maduro, que é a Delcy Rodrigues, assumiu como presidenta interina e ela demandou a libertação imediata do presidente. E aí queria entender como que está o governo da Venezuela depois do ataque, se existe esse racha, como que você avalia
essa situação e também qual que é a reação popular na Venezuela. Então, como que o povo venezuelano tem se posicionado diante desse ataque? Houve uma manifestação muito grande segunda-feira em apoio à libertação do Maduro e da Síria, né? Em apoio ao processo bolivariano também. O governo está instalado, né? A Delcy Rodrigues era a substituta natural, institucional, porque era vice-presidente, mas ali no governo estão o Vladimir Padrinho Lopes, Diosdado Cabello, que são as duas alas militares anti-imperialistas que nós temos na Venezuela. Quer dizer, não tem elementos para, digamos, nem para confirmar. Acho que há um interesse muito grande da mídia de criar desânimo e exacerbar que houve uma traição interna. Digamos que pode ter havido realmente uma grande falha, né? Mas isso é um tema que o PSUV, o governo bolivariano, deverá resolver. Tem capacidade para isso, tem apoio para isso, tem autoridade para isso, tem aliados no mundo para isso. Mas vamos ver bem, a mídia imperial, ela quer desestimular e ela quer desprestigiar, né, a autoridade da Revolução Bolivariana, porque ela estimula a construção da Internacional Antifascista, por exemplo. Ela apoia as lutas anti-imperialistas no mundo inteiro, a integração no mundo inteiro, o apoio dado a Cuba é muito grande, o apoio aos palestinos, né? Vamos lembrar que tem 100 jovens palestinos estudando medicina em Caracas, na Universidade Salvador Allende, né, que é uma parte da Escola Latino-Americana de Medicina na Venezuela, gratuitamente. Quer dizer, o imperialismo quer desprestigiar para botar dúvidas, para lançar desânimo, né? E eu não tenho aqui, no momento eu estou no Brasil, não tenho tantos elementos assim, porque creio que a própria Venezuela em breve vai lançar um tipo de balanço sobre esses dias, porque muita coisa ainda está sendo apurada. O fato concreto é que houve uma resistência heróica dos cubanos, que faziam a guarda de honra do presidente Maduro. Quero, inclusive, homenageá-los. 32 cubanos que morreram porque estavam cumprindo a sua missão internacionalista, como fizeram em Angola, como fizeram na África, sempre lutando contra o imperialismo, onde quer que o imperialismo tenha, sem medir os riscos que correm. São 32 heróis que merecem o nosso. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Certamente, o povo generoso da Venezuela está valorizando muito isso para que esse exemplo de dedicar-se a uma resistência, quando os Estados Unidos, porque em algum momento o Trump terá que desembarcar tropas lá para pegar o petróleo. Não é assim, me dá o petróleo e agora ele é meu. Não, tem que ir lá e impor uma situação física, concreta, com empresas imperialistas, com tropas. É aí que vai haver o embate direto com as forças populares venezuelanas. E aí que vamos ver como vai ser uma nova etapa da resistência latino-americana anti-imperialista. Bom, e aí também nesse mesmo sentido, né? Ontem saiu uma notícia, e aí entendo que também estando aqui do Brasil é difícil de acompanhar como isso está na Venezuela diretamente, né? Mas ontem circulou uma notícia de que teria sido firmado um pacto entre a vice-presidenta venezuelana, que está agora em exercício, né? E o governo dos Estados Unidos para a manutenção dela no cargo. E aí é uma notícia que ainda não foi confirmada por nenhum dos governos, mas que incluiria acabar com o apoio a Cuba, expulsar os iranianos e outros chamados atores indesejados pelos Estados Unidos na Venezuela e principalmente fechar o abastecimento de petróleo para adversários dos Estados Unidos e abrir esse mercado do petróleo para os próprios Estados Unidos explorarem com suas empresas, né? Queria entender de você se você entende que essa notícia se sustenta e como que você enxerga esse possível acordo diante do cenário que está posto. Esse acordo foi anunciado pelos Estados Unidos, não pela Delcy Rodrigues. Então, primeiro, os Estados Unidos não merecem credibilidade alguma quando anunciam qualquer coisa. Segundo, a Venezuela tem muito petróleo e ela precisa de ter mercados. E os Estados Unidos sempre foram um mercado tradicional, histórico do petróleo venezuelano, mesmo quando ele era ilegalmente regalado. Quando vem o Chávez e nacionalismo, o Chávez não rompeu, não suspendeu o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Até porque você vai ter o petróleo sem ter para quem vender, o que você vai fazer com aquilo? Você tem que ter uma renda petroleira. Então, os Estados Unidos nunca tiveram negativa
da Venezuela, até porque a Venezuela tinha construído 5 refinarias dentro dos Estados Unidos. Mas antes do Chávez, nunca havia o lucro remetido de volta para a Venezuela, que só passou a acontecer quando o Chávez chegou ao poder. Então, primeiro isso, quer dizer, a Venezuela, ela não se nega a vender petróleo para os Estados Unidos, mas ela quer que seja pago o preço justo. Até porque existe lá consumidores, um mercado consumidor enorme. Você não pode, de uma hora para outra, dizer, não quero esse mercado, você olha para o lado, onde é que você vai encontrar outro mercado consumidor? A China está lá do outro lado. O Irã está muito perto, mais perto da China do que a Venezuela. O México tem muito petróleo, a Colômbia tem praticamente petróleo para sua necessidade. Então, quer dizer, não se pode inventar artificialmente um novo mercado consumidor. Então, o que está sendo colocado é que o próprio Maduro havia dito, e o Chávez, quando fez a nacionalização, as empresas norte-americanas podem vir fazer acordos de petróleo com a Venezuela, mas tem que pagar o preço justo e respeitar a nossa soberania. Inclusive, em uma das leis habilitantes, havia uma cláusula de que uma empresa americana, para estar dentro da Venezuela, tem que se associar obrigatoriamente à PDVSA em caráter minoritário, o que assegura uma maioria nacional, né, da PDVSA nesse contrato e nesse acordo. Eu não vi nenhum anúncio de que isso tenha sido mudado. É preciso mudar a Constituição. E isso não está no período. É claro que os Estados Unidos podem forçar a barra, levar a uma situação extrema. Podem, até porque não é imediatamente que a Rússia, a China e o Irã, que são aliados da Venezuela, podem alterar o teatro de guerra, o teatro de operações. Ali está uma frota, né, bem próxima, e isso tudo dá uma vantagem aos Estados Unidos pela proximidade que tem em relação à Venezuela. Então, isso indica o grau de complexidade. Mas eu não senti esse acordo, até porque meu trabalho na Telesul, não vi nenhuma mudança de linha editorial. Continua a linha editorial da mesma, anti-imperialista contra os Estados Unidos, defendendo a unidade dos povos, denunciando Donald Trump. Essa é a nossa linha editorial. Não houve mudança nenhuma, não houve mudança política. O chavismo continua em Miraflores. É claro que há um risco. Por quê? Agora, vamos nos perguntar o seguinte: o Maduro foi sequestrado, mas isso não significa o sequestro de um governo, não significa o sequestro de um povo, não significa o sequestro do petróleo. Para fazer isso, é preciso desembarcar tropas e mais tropas, como foi feito no Iraque. Eles podem fazer? Podem, porque eles são um país viciados em guerra, os Estados Unidos. Fizeram na Líbia, mataram o próprio Gaddafi, na Iraque mataram o próprio Saddam Hussein. Eles são capazes das piores coisas na história da humanidade, não há dúvida. Mas, ao mesmo tempo, surgiu os BRICS, surgiu uma outra aliança. Vez por outra, a humanidade se reinventa e inventa uma revolução como a Revolução Bolivariana. É assim. A história da humanidade tem sempre A humanidade sempre está inventando revoluções, rebeliões. Por quê? Porque o capitalismo não oferece perspectiva de progresso, nem econômico, nem social, nem cultural, nem humano, para nenhum dos povos, nem para a humanidade. Então, isso leva a humanidade a se questionar e buscar formas revolucionárias de transformar essas estruturas carcomidas que estão por aí. Então, o acordo, eu não vi nenhuma declaração oficial da presidenta Delcy Rodrigues falando nisso. Eu vejo que ela foi ameaçada de morte pelo Donald Trump. Se ela foi ameaçada do Trump, não é exatamente um acordo que existe. Ela está sob coação, ela está sob pressão. E mais ainda, ontem, que um dos mais procurados é Diosdado Cabello, né? Ele é muito procurado, ele tem que tomar bastante cuidado, porque ele é um militar que tem uma história de luta muito vinculada às insurreições militares organizadas pelo presidente Chávez, que eram insurreições populares também, né? E está na origem do movimento bolivariano militar anti-imperialista. Então ele também corre risco. Isso tudo é uma estrutura de poder na Venezuela. Diosdado, Padrinho Lopes, todos estão no governo, são do comando do governo. Então, quer dizer, esse governo não fez uma mudança, não foi cooptado, né? O que existe é uma pressão e um discurso do Donald Trump que agora passou a mirar muito mais a Groenlândia, porque
Por que será que ele imaginava que ia tomar o petróleo e teve que agora falar na Groenlândia, teve que recuar da acusação de narcotraficante feita ao Maduro? Por quê? Porque, inclusive, saiu uma pesquisa da Reuters, que é um instituto de pesquisa muito ligado ao imperialismo inglês, dizendo que a maioria da população nos Estados Unidos não apoiou a agressão à Venezuela. Então ele tem que prestar contas a toda uma opinião pública que é desfavorável. E ele chegou a dizer duas coisas sintomáticas. Primeiro, nós não estamos em guerra contra a Venezuela. Não estamos em guerra. Segundo, se os republicanos não ganharem a eleição desse ano, eu posso sofrer o impeachment. Ele declarou isso, Donald Trump. Bom, e aí, diante de tudo isso, para fechar a nossa conversa, né, que já se estendeu um bocado, depois desses acontecimentos todos do último final de semana, cresceu uma insegurança política aqui na região, na América Latina, principalmente com outros indicativos dos Estados Unidos, você até citou a Groenlândia, mas que poderia fazer ações semelhantes em países latino-americanos como a Colômbia, o México. E na prática, queria entender de você o que isso significa para o futuro da América Latina e do Brasil e um pouco de como você avalia também como tem sido a resposta brasileira para esse ataque. Para o Brasil também significa um risco, como para outros países latino-americanos. O Brasil é o prato mais apetitoso, não é a Venezuela. O Brasil, se a Venezuela tem a maior reserva, aqui tem todos os minerais, inclusive uma variedade superior àquelas existentes nos Estados Unidos. Aliás, houve um comunicado do Ministério da Defesa do Brasil dizendo que depois da agressão dos Estados Unidos à Venezuela, o petróleo da margem equatorial brasileira está sob risco. Foram os militares brasileiros que disseram isso ao Palácio, comunicaram isso ao Palácio Planalto. Então, quer dizer, os Estados Unidos sempre pretenderam estar na Amazônia e a Venezuela é um país do Tratado da Bacia Amazônica. Se eles conseguirem ocupar a Venezuela, estarão na Amazônia. E já existem, lamentavelmente, manobras militares entre o Exército Brasileiro e o Exército Norte-Americano na Amazônia brasileira, lamentavelmente. Isso não havia antes. Isso agora está acontecendo. Todos esses países precisam se unir se quiserem ter uma perspectiva de desenvolvimento independente. Porque para os Estados Unidos importa muito mais a riqueza, como as terras raras que o Brasil tem, o Chile também tem, a Argentina também tem, mas a Argentina é um país praticamente colonizado pelos Estados Unidos hoje. Mas o Brasil, o presidente Lula disse que queria industrializar aqui as terras raras, não apenas exportar. Está correto. Mas não é o que ele tem feito com o nióbio de Araxá, em Minas Gerais, por exemplo, que é vendido a preço negativo, a $27 o quilo, que é um preço colonial. Quando chega no mercado europeu, está a $665 o quilo. Quer dizer, o Brasil está sendo rapinado, Minas Gerais em particular. Aí ficam os buracos, a miséria, e a riqueza vai para lá para fabricar mísseis da indústria de mísseis do grupo Rockefeller, lá na Holanda. Quer dizer, nós temos que discutir tudo isso. Por que não nacionalizar o nióbio, as terras raras? Essa é a defesa que nós devemos fazer. O ouro é nacionalizado na Venezuela, está estatizado. No Brasil está sob comando de crime organizado. Não há controle brasileiro sobre o ouro que tem na Amazônia, inclusive. Então, a Colômbia corre risco, sim. Petro disse ontem que, se precisar, volta a pegar em armas, já que ele foi guerrilheiro do M-19 na juventude. Sobretudo o México corre muito risco, me parece. Lamentavelmente, sou obrigado a reconhecer isso. Primeiro, porque faz fronteira. Segundo, porque tem muito petróleo. Terceiro, porque tem uma presidente com um grau de independência admirável, de coragem. Quarto, porque tem um narcotráfico em profunda e dinâmica atividade macabra em direção ao mercado norte-americano, que é o maior mercado consumidor de cocaína do mundo, onde a renda do narcotráfico fica, né? Quer dizer, o cinismo de acusar outros países é tão grande que eles querem tampar com as acusações mentirosas que fazem, que são eles os maiores lucradores do mercado internacional de narcotráfico, porque lamentavelmente o povo norte-americano é o maior consumidor,
é vítima dessa atividade macabra, criminosa, e os Estados Unidos acusam outros, porque, inclusive, com a perda de dinamismo da economia norte-americana que eu falava no começo, que houve, inclusive, desindustrialização, houve uma inclinação para o rentismo. Então, hoje, grande parte dos capitais norte-americanos são controlados pelos fundos abutres, BlackRock, Vanguard, entre outros. E eles controlam toda a riqueza que deveria ser produto, que é produto, por exemplo, da privatização que ocorre no mundo inteiro, mas também do tráfico de armas, de droga, de pessoas, de crianças, de tudo. Então aí tem um poder paralelo nos Estados Unidos. O Trump, de alguma forma, pretende, quando ele fala make a América grande, faça a América grande outra vez, ele quer recuperar a indústria, mas ele quer fazer isso à custa dos outros, da soberania dos outros, do petróleo da Venezuela, porque ele pretende recuperar o lastro da moeda dólar, porque sem lastro ele navega numa corda bamba, uma economia que pode entrar em crise a qualquer momento. E a resposta para as crises do imperialismo, classicamente, é recorrer à guerra. Recorrer à guerra. Por isso o perigo é para toda a humanidade. Bom, gente, a nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a participação do Beto Almeida e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que você achou desse episódio. Não se esqueça também de compartilhar o episódio com os amigos e de dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente agora pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou compartilhar com os amigos, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato MG nas redes sociais para também não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.